E se eu te dissesse que existem lugares no mundo onde pedras se movem sozinhas, cidades inteiras estão submersas no tempo e sons inexplicáveis ecoam pelo céu? Parece roteiro de filme, né? Mas a real é que a realidade é muito mais bizarra do que a ficção. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar no lado mais misterioso e intrigante do nosso planeta, desvendando 3 curiosidades que vão te deixar de cabelo em pé. Preparem o café, aumente o volume e se prepare para ter a mente explodida, porque o que eu tenho para mostrar para vocês hoje é de pirar o cabeção. Imagine um deserto escaldante, completamente inóspito, onde o vento uiva entre cânions e a vida parece não encontrar espaço. Um lugar onde o calor é tão intenso que parece derreter até os pensamentos, e a aridez é tão extrema que qualquer sinal de vida é uma raridade. Agora, imagine pedras gigantes, algumas com centenas de quilos, se movendo sozinhas por esse deserto, deixando rastros na areia como se tivessem vida própria. Essas pedras não são apenas grandes, mas também misteriosas, pois parecem desafiar todas as leis da física que conhecemos. Parece loucura, né? Mas é pura realidade. E essa realidade tem deixado muitas pessoas perplexas e intrigadas ao longo dos anos. No coração do Vale da Morte, na Califórnia, existe um lugar chamado Racetrack Playa, um lago seco e plano que abriga um dos fenômenos mais bizarros e inexplicáveis do planeta, as pedras que andam. Este local, com sua paisagem desolada e misteriosa, é o cenário perfeito para um enigma que desafia a lógica. Essas pedras, de diferentes tamanhos e formatos, literalmente deslizam pela superfície da praia, desafiando a gravidade e a lógica. É como se uma força invisível as empurrasse, criando um espetáculo que parece saído de um filme de ficção científica. Mas como diabos essas pedras se movem? Qual é o segredo por trás desse fenômeno tão intrigante? Essa é a pergunta que intriga cientistas e curiosos há décadas. Muitos têm se dedicado a estudar e entender esse mistério, mas as respostas nem sempre são fáceis de encontrar. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram para explicar esse mistério. Algumas são bastante plausíveis, enquanto outras beiram o absurdo. Alguns falam em campos magnéticos, outros em intervenção extraterrestre, e até mesmo em brincadeiras de ETs entediados. A imaginação humana não tem limites quando se trata de explicar o inexplicável. A explicação mais plausível, no entanto, parece estar na combinação de alguns fatores climáticos. A natureza, com sua complexidade, muitas vezes nos surpreende com soluções simples para mistérios aparentemente insolúveis. Durante o inverno, uma fina camada de gelo se forma sobre a praia. Esse gelo, ao derreter, cria condições ideais para o movimento das pedras. Com o derretimento do gelo e a ação de ventos fortes, as pedras então deslizariam sobre a superfície lamacenta, deixando os rastros que intrigam o mundo. É uma dança natural, coreografada pelo vento e pelo gelo. Em 2014, um time de pesquisadores finalmente conseguiu registrar o movimento das pedras em vídeo, confirmando a teoria do gelo. Esse registro foi um marco importante na compreensão desse fenômeno. Mas mesmo com a explicação científica, o mistério das pedras que andam no Vale da Morte continua a fascinar e alimentar a imaginação de quem visita esse lugar inóspito e cheio de segredos. Cada visitante leva consigo uma parte desse enigma, refletindo sobre os mistérios da natureza. É como se a própria natureza estivesse brincando conosco, desafiando a nossa compreensão do mundo e nos lembrando de que ainda existem muitos mistérios a serem desvendados. A cada descoberta, novas perguntas surgem, mantendo viva a chama da curiosidade humana. E você, o que acha que faz essas pedras se moverem? Será que há algo mais além do que a ciência já descobriu? Será que a ciência já desvendou todos os segredos da Racetrack Playa? Ou ainda, há algo mais por trás desse enigma geológico? A busca por respostas continua, e o mistério das pedras que andam permanece como um dos grandes enigmas da natureza. E se eu te dissesse que, muito antes de Atlântida, uma cidade inteira já havia sido engolida pelas águas, guardando segredos milenares sob as ondas? Uma cidade que, ao ser descoberta, nos ofereceu um vislumbre fascinante de uma civilização perdida? Essa é a história de Pavlopetri, a cidade submersa mais antiga do mundo.
Um verdadeiro portal para o passado que nos leva diretamente à Era Neolítica. Um lugar onde o tempo parece ter parado, preservando os vestígios de uma vida que existiu há milhares de anos. Localizada na costa sul da Grécia, Pavlopétri permaneceu oculta por milênios, até ser descoberta por acaso em 1967. Foi uma descoberta que mudou a forma como entendemos as civilizações antigas e suas capacidades de construção e organização. Imagine a surpresa dos arqueólogos ao se depararem com ruas, casas, pátios e até mesmo um complexo sistema de canalização, tudo perfeitamente preservado sob as águas cristalinas do Mar Egeu. É como se a cidade tivesse sido congelada no tempo, esperando para ser redescoberta. A cidade, que se estima ter sido fundada há mais de 5.000 anos, nos oferece um vislumbre raro e precioso da vida cotidiana em uma era longínqua. Cada pedra, cada estrutura, conta uma história de um tempo em que a humanidade estava apenas começando a se organizar em comunidades complexas. Através das ruínas submersas, podemos quase ouvir o burburinho das pessoas nas ruas, imaginar os comerciantes negociando em suas lojas e as crianças brincando nos pátios. É uma janela para um mundo que, de outra forma, estaria perdido para sempre. Mas o que teria acontecido com Pavlopétri? Como uma cidade inteira foi parar no fundo do mar? Essas perguntas intrigam tanto os cientistas quanto os curiosos. Acredita-se que uma série de terremotos e tsunamis, eventos comuns na região, tenham sido os responsáveis por afundar a cidade lentamente nas profundezas do oceano. Esses desastres naturais, ao longo de séculos, transformaram Pavlopétri em um enigma submerso. Hoje, Pavlopétri é considerada um dos sítios arqueológicos subaquáticos mais importantes do mundo, um verdadeiro tesouro histórico que nos ajuda a compreender melhor o passado da humanidade. Cada nova descoberta no local adiciona uma peça ao quebra-cabeça da nossa história. E o mais incrível é que, segundo os especialistas, apenas 5% da cidade foi explorada até agora. Isso significa que há muito mais a ser descoberto, escondido nas profundezas. Quantos segredos ainda estão escondidos nas profundezas de Pavlopétri? Que novas descobertas nos aguardam nesse paraíso submerso? Cada mergulho pode revelar algo novo e surpreendente. As respostas, assim como a própria cidade, jazem ocultas sob as ondas, esperando pacientemente para serem reveladas. A história de Pavlopétri está longe de ser completamente contada. Capítulo 3. O som do Apocalipse. Mistério que ecoa pelo mundo. Imagine um som, um zumbido grave, constante, que parece vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Um som que não pode ser ignorado, que se infiltra na sua mente e te deixa inquieto. Um som que invade seus ouvidos, te deixa inquieto, perturbado, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. É como se o próprio ar ao seu redor estivesse vibrando com uma energia desconhecida. Esse é o som do The Hum, um fenômeno acústico misterioso que intriga cientistas e assusta pessoas ao redor do mundo há décadas. Apesar de inúmeras investigações, o The Hum permanece um enigma. Relatos do The Hum surgem em diversos países, de Canadá à Inglaterra, da Nova Zelândia ao Brasil. Não importa onde você esteja, o som pode aparecer, sem aviso, e desaparecer da mesma forma. As descrições variam, mas a maioria concorda que se trata de um som de baixa frequência, muitas vezes descrito como um motor diesel em marcha lenta ou um rugido distante. É um som que parece estar sempre à espreita, nunca realmente desaparecendo. O mais bizarro é que o The Hum não pode ser gravado e nem todos conseguem ouvi-lo. Isso só aumenta o mistério, fazendo com que muitos se perguntem se é real ou apenas uma ilusão coletiva. Algumas teorias apontam para causas naturais, como o movimento das placas tectônicas, ondas oceânicas ou até mesmo o canto de baleias. Esses sons naturais podem, de alguma forma, se combinar para criar o The Hum. Outras, mais ousadas, falam em experimentos militares secretos, transmissões alienígenas e até mesmo em sinais precursores do fim do mundo. Essas teorias, embora fascinantes, carecem de evidências concretas. A verdade é que, até hoje, não existe uma explicação definitiva para o The Hum.
Cada nova teoria parece levantar mais perguntas do que respostas. Cientistas continuam investigando o fenômeno, buscando respostas na física, na geologia e até mesmo na psicologia. Eles esperam que, eventualmente, a ciência possa desvendar esse mistério. Mas o mistério persiste, alimentando teorias da conspiração e mexendo com a cabeça de quem já ouviu o som perturbador. Para muitos, o derrame é uma experiência pessoal e inegável. Será que o derrame é apenas um fenômeno natural ainda não compreendido pela ciência? Ou talvez seja algo mais profundo, algo que desafia nossa compreensão atual do mundo? Ou será que existe algo mais por trás desse zumbido misterioso que ecoa pelo planeta? Algo que ainda não conseguimos entender completamente? Enquanto a resposta não vem, o derrame continua a ser um lembrete assustador de que ainda existem muitos mistérios a serem desvendados em nosso planeta. E talvez, um dia, possamos finalmente entender o que está por trás desse som enigmático. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem descobrir o lado mais estranho e fascinante do nosso mundo comigo. Comenta aqui embaixo qual dessas histórias te deixou mais intrigado, ou se você conhece alguma ainda mais bizarra. Te espero no próximo vídeo.